Existe um príncipe satânico envolvido em tudo o que acontece hoje. A Bíblia descreve a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. E sabemos que ela está em ação, confundindo todos os povos e todas as nações. Vemos seus feitos por toda parte. Enquanto gostaríamos de ter esperança de que a paz universal está cada vez mais próxima, ao contrário, parece que estamos à beira do Armagedon. Ouvimos dizer que houve centenas de pequenas guerras entre 1945 e 1979, que causaram entre 12 e 13 milhões de mortes. Pois Satanás está decidido que o rio escuro e infeliz da humanidade continue seu percurso atormentado até o fim dos tempos. Ele conquistou Adão no Éden e está convencido de que pode reclamar as almas dos descendentes de Adão para si. Não há uma só pessoa sensata no mundo de hoje que não tenha se questionado muitas vezes sobre a existência do diabo. Que ele existe de fato, não há dúvida. Vemos seu poder e influência em toda parte. A questão não é se existe diabo, mas sim como e por que o diabo surgiu. Sabemos pela história de Adão e Eva que o diabo já estava presente na terra antes que Deus criasse o primeiro homem. O diabo já existia. Caso contrário, Deus não teria criado uma árvore cujo fruto permitisse o conhecimento do bem e do mal. Não teria havido necessidade de tal árvore, nem possibilidade de sua existência, se o mal já não estivesse presente e o homem não precisasse de proteção contra ele. O diabo, como príncipe poderoso e com legiões de anjos, ele estabeleceu seu reino aqui na terra. Seu poder e posição aqui constituem justamente as razões pelas quais as Sagradas Escrituras vieram a ser escritas. Se Satanás não tivesse desafiado Deus e tentado rivalizar seu poder e autoridade, a história no Éden teria sido muito diferente. Se Satanás não tivesse se colocado contra Deus, não haveria necessidade de legar à humanidade os 10 mandamentos. Não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho à cruz. Jesus e seus apóstolos estavam bem conscientes do diabo. Mateus registra mesmo a conversa entre Jesus e o diabo. O diabo era muito real para os fariseus. Tão real de fato, que eles acusavam Jesus de ser o próprio diabo. Não havia qualquer dúvida na mente de Jesus quanto à existência do diabo, nem do poder que ele exerce na terra. A força do diabo está com clareza demonstrada na passagem de Judas 9, que relata: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A confusão atual quanto à personalidade do diabo resultou em grande escala das caricaturas que se tornaram populares na Idade Média. Para apaziguar seu medo do diabo, as pessoas tentavam zombar dele e o retratavam como uma criatura ridícula e grotesca com chifres e uma cauda comprida. Colocaram um forcado em sua mão e um olhar imbecil de maldade em seu rosto, e então disseram a si mesmas: quem tem medo de uma figura ridícula como essa? A verdade é que o diabo é uma criatura de extrema inteligência superior, um espírito dotado e poderoso de engenhosidade infinita. Esquecemos-nos que o diabo foi provavelmente o maior e o mais nobre de todos os anjos de Deus. Ele foi uma figura sublime, que decidiu usar seus dotes divinos para os próprios objetivos, em vez dos de Deus. O diabo é bem capaz de produzir o falso profeta, de que adverte a Bíblia. Sobre os escombros da descrença e da fé vacilante, o diabo colocará sua obra-prima, o falso rei. Ele criará uma religião sem um redentor, construirá uma igreja sem Cristo,
exigirá culto sem a palavra de Deus. Sabemos que o anticristo surgirá e tentará conquistar as mentes e os corações dos homens. O momento se aproxima. O palco está armado. Confusão, pânico e medo estão disseminados. Os sinais do falso profeta são visíveis em toda parte. E muitas talvez sejam as testemunhas vivas do momento apavorante em que começará o ato final deste drama de séculos. Ele pode muito bem ocorrer em nossos dias, pois o tempo está correndo. Os acontecimentos se desenrolam céleres e de todos os lados vemos homens e mulheres de modo consciente ou inconsciente tomando partido, alinhando-se com o diabo ou com Deus.